2 mundiais e apenas uma Libertadores. Corinthians foi um mero convidado? O Real Madrid não era o campeão europeu. Palmeiras deveria ter participado? O que é verdade ou mentira sobre o Mundial de 2000? Vem com a gente que vamos te mostrar. Olá, eu sou André de Sá. E eu sou Lucas Andrade e este é o canal Os Alvinegros. Mundial de 2000. Por que a FIFA decidiu fazer o Mundial de 2000? Primeiramente, àquela altura, não havia uma competição de clubes com a chancela da FIFA, uma competição mundial. Naquele momento havia apenas a Toyota Cup, que era um intercontinental disputado entre os campeões da América do Sul e campeões da Europa. Até 1980 era uma competição jogada em ida e volta. E depois de 80 passou a disputada em jogo único no Japão. E a FIFA decidiu reunir representantes de todas as federações de futebol. Então, o campeonato ficou decidido que teria representantes da Conmebol, da CONCACAF, da Confederação Asiática, Confederação Africana, da Oceania e o campeão da UEFA. Ele também decidiu incluir o vencedor da Toyota Cup e mais um representante do país sede. E ficou decidido que esse país do primeiro Mundial seria o Brasil e teria 2 sedes, sendo São Paulo, uma sede representada pelo estádio do Morumbi, e Rio de Janeiro, a outra sede representada pelo estádio do Maracanã. Definidas as sedes do torneio, FIFA e CBF se reuniram para fazer o sorteio dos grupos. Escolheram também os representantes. Esse sorteio foi feito um pouco antes da final da Libertadores de 99. E então eles decidiram escolher o campeão da Libertadores de 98 como representante, nesse caso o Vasco. O Corinthians ficou com a vaga nacional, que era o atual campeão brasileiro de 98. Real Madrid entrou como campeão da Toyota Cup em 98. O Manchester United era o atual campeão europeu da temporada 98-99. E o Al Nassr, atual campeão asiático, Raja Casablanca, atual campeão africano, o Necaxa do México era o campeão da CONCACAF e o South Melbourne, o campeão da Oceania. O regulamento era muito simples. Eram 2 grupos de 4 equipes cada grupo. O campeão de cada grupo avançava para a final e os segundos colocados fariam a disputa do terceiro e quarto lugar. Agora, sobre a participação do Vasco, CBF e Conmebol, elas escolheram o Vasco como representante do Rio de Janeiro. E essa escolha foi feita por influência do Eurico Miranda. Isso foi revelado pelo empresário André Cury. Para a organização do campeonato, também fazia mais sentido você ter o Vasco do que o Palmeiras no campeonato. Uma vez que as sedes definidas eram São Paulo e Rio de Janeiro, você colocando o Vasco ali, você teria o Vasco como representante no Rio de Janeiro, da sede do Rio de Janeiro, e o Corinthians seria o representante aqui de São Paulo. Então, para a organização foi até melhor isso. E o Palmeiras aceitou a não participação no Mundial de 2000 porque foi lhe prometido uma vaga no Mundial de 2001, que seria disputado na Espanha. E lembrando que, na época, Mustafa era o presidente do Palmeiras e ele era muito amigo do Eurico Miranda. E os dois, eles eram aliados do Ricardo Teixeira, que era o atual presidente da CBF. Voltando às perguntas do início do vídeo. O Real Madrid era o atual campeão europeu? Não, o Real Madrid não era campeão europeu, mas ele conseguiu sua vaga por ter vencido a Toyota Cup de 1998. A outra dúvida era, o Corinthians, ele foi convidado para o Mundial? Não. O Corinthians era o representante do país sede do campeonato. Foi disputado no Brasil. Como o Corinthians era o atual campeão nacional, nada mais justo do que o Corinthians ser indicado para representar o país sede. Uma curiosidade, o Corinthians foi indicado como campeão nacional de 98, pois o sorteio do campeonato foi realizado no meio de 99. Como campeão brasileiro a gente só conheceria no final de 99, o indicado foi o campeão de 98. Coincidentemente, o campeão de 99 acabou sendo o Corinthians. E o Palmeiras? Você acha que o Palmeiras deveria ter participado? Bom, seguindo a regra, o Palmeiras deveria ter participado. Mas, ao contrário do que dizem, que o Palmeiras deveria ter participado no lugar do Corinthians, não, o Palmeiras deveria ter participado no lugar do Vasco. O Vasco que conseguiu a vaga politicamente para participar do campeonato. E o Palmeiras concordou com isso, como você já disse. E esse Mundial de 2001, como que seria? O que já tinha definido? O país sede já havia sido definido, como eu tinha mencionado, que seria na Espanha. O atual campeão espanhol era o La Coruña, então o La Coruña iria disputar. Teve até, inclusive, o sorteio dos grupos, né? Essa competição, acho que seria maior porque teriam 12 participantes, certo?
E ela não aconteceu por conta da quebra de um dos principais patrocinadores do campeonato. Na verdade, o principal, que era a ISL, que era a principal parceira da FIFA nessa competição. Com o cancelamento, todas as equipes foram indenizadas em 750 mil dólares, inclusive o Palmeiras. Uma curiosidade extra sobre esse Mundial é que já estava à venda pacotes para os torcedores do Palmeiras viajar até a Espanha e acompanhar o Palmeiras nesse Mundial. Pulando de 2001 para 2025, que é o campeonato que vai acontecer nesse ano, ele também contará com um campeão nacional. E o campeão escolhido esse ano foi o Inter Miami, o time do Lionel Messi. E o Inter Miami sequer é o campeão nacional. Ele foi campeão como uma espécie da fase de classificação, né? Porque Eu, lá o campeonato é dividido entre a classificação e depois vem os playoffs, né? É, eles chamam esse campeonato de Supporters Shields, que esse é um prêmio escolhido e um prêmio dado pelos torcedores. Então é meio que um prêmio simbólico. E como eles também não quiseram esperar o fim da MLS de 2024 para fazer o sorteio, eles escolheram o Inter Miami no local. Aproveitaram que tem o Messi também no time, o Sim, Suárez. sim, tem uma politicagem aí também para variar na FIFA. Agora, falando do campeonato em si, os jogos mais esperados da primeira fase eram os confrontos entre os sul-americanos e os europeus. Então, primeiramente, tivemos Corinthians contra o Real Madrid, que empataram em 2-2 no estádio do Morumbi. Foi aquele jogo lá que deu muita polêmica, que o Carimbó disse que não conhecia o Edilson, e o Edilson marcou 2 gols na partida com uma caneta no Carimbó e repercutiu no mundo inteiro. Então foi um jogaço, eu me lembro bem desse jogo. Fora o Edilson, teve o Dida também pegando o pênalti do Anelka, né? Bem lembrado. Quando o jogo já estava 2-2, Bem né? lembrado, bem lembrado. Aquele pênalti foi primordial para o Corinthians conseguir depois se classificar, porque se tivesse perdido para o Real Madrid, quem passaria seria o Real Madrid. E na sede do Rio de Janeiro, a gente teve Vasco e Manchester United. Esse foi um jogo masterclass. O que o Edmundo e o Romário jogaram nesse dia, não tá escrito. O Romário acabou anotando 2 gols e o Edmundo 1, mas para mim o destaque da partida ainda foi o Edmundo. O Edmundo jogou muito nesse Mundial, apesar de ter perdido. Aquele gol lá que ele deu um drible no Stan, né? O Stan zagueiro do Manchester United. Eu não me recordo se era o Stan, mas ele deu um drible da vaca de costas, né? Foi muito bom. Ele jogou muito essa partida. Com o resultado desses jogos, né? O Vasco, ele se classificou em primeiro, ele venceu os 3 jogos. O Corinthians teve 2 vitórias e um empate com o Real Madrid. E os dois fizeram a final do Mundial. O Corinthians se classificou no saldo de gols, né? No saldo de gols. O Corinthians ganhou os outros 2 jogos por 2-0. Por 2-0 e o Real Madrid venceu por 2-0 e 2-1. Então acabou classificando o Corinthians. E detalhe, no grupo do Vasco, o segundo colocado não foi o Manchester United, né? Não, verdade, foi o Necaxa. Foi o Necaxa do México, porque eu acho que o Manchester empatou com o Necaxa e perdeu no saldo de gols também. E vale lembrar que esse Manchester, ele veio titular, assim como o Real Madrid, e foi o mesmo Manchester que bateu o Palmeiras em 1999, apenas um mês e meio antes. Então, foi muito importante para os europeus, eles esperavam por esse Mundial e por essa organização, e eles vieram com os times completos. Agora, sobre a final Vasco e Corinthians, o placar foi 0-0, mas apesar de ser 0-0, não foi um jogo morno, como leva a entender. O Vasco teve muitas oportunidades, o Corinthians teve as suas oportunidades. O Vasco se saiu um pouco melhor e teve a bola do jogo para matar, o que poderia ter mudado a história do Mundial. E acabou 0-0 e foi para os pênaltis. Lembrando que o Vasco chegou muito mais inteiro para aquele Mundial do que o Corinthians, né? Porque o Brasileiro de 99 tinha acabado há poucos dias. E o Corinthians foi até o final, inclusive sendo campeão. E o Vasco nem se classificou para os playoffs. Então o Vasco teve aí uns 2 meses para ficar só treinando, se preparando para esse Mundial. Inclusive, nesse tempo aí, o Vasco trouxe o reforço do Romário. O Romário estava jogando no Flamengo e o Vasco trouxe o Romário aí para a disputa desse Mundial. E que timaço era o do Vasco, né? Com Romário, Edmundo, Viola na reserva. Era um super. O Corinthians também tinha Rincon, Vampeta, Marcelinho Carioca, Luizão, Edilson. Era um super time e foi um excelente Mundial. Eu lembro que o Corinthians reforçou também. Lembro não, vou estar mentindo para vocês, né? Que eu não lembro. Mas o Corinthians reforçou para esse Mundial trazendo o Adilson, zagueiro, né? Que depois veio a ser o Adilson Batista, treinador. Que já era um jogador experiente. E o Fábio Luciano, que era um jovem zagueiro aí da Ponte Preta, que depois se tornou um grande zagueiro do Corinthians, inclusive depois do Flamengo aí. Então esses foram os reforços do Corinthians
pro Mundial, mas aquele meio-campo e ataque espetacular do Corinthians permanecia, além do Dida no gol, né? E o Edmundo ficou marcado por ter perdido o pênalti, mas vale lembrar que o Marcelinho Carioca também perdeu o pênalti pelo Corinthians, né? E o Dida chegou a fazer uma defesa do Gilberto, se eu não me engano. Então foi um excelente campeonato, eu me lembro de muitos jogos com clareza. Se você pegar as equipes de Vasco e Corinthians, eram duas seleções, né? Então, quem contesta o campeonato mundial, quando você pega as escalações dos times, não há o que contestar. Os quatro principais times, né, os dois europeus e os dois sul-americanos, se você for pegar a escalação deles nos jogos, você vai ver que eram grandes equipes e foi um mundial muito legítimo e muito difícil de ser conquistado. Então, tá respondido? Porque o Corinthians tem 2 mundiais e uma Libertadores? Para mim, sim. Para você? Para mim, sim, não há dúvidas. Poderia falar para as pessoas que falam que o nosso primeiro título mundial não valeu. Liga lá na FIFA e pergunta a FIFA.